Responsabilidade técnica. Você pode ser o responsável técnico pelo seu próprio estabelecimento? Se você tem um estabelecimento multiprofissional, será necessário ter mais de um responsável técnico? Será que um estabelecimento de odontologia precisa ter mais de um responsável técnico? E um estabelecimento de estética? Quando a gente está falando de um estabelecimento de podologia, por exemplo. E quando a gente fala sobre um estabelecimento cirúrgico, seja na área médica ou na área odontológica? Você vai entender tudo isso na nossa live agora sobre responsabilidade técnica, que tem sido assim alvo de tantas exigências durante uma fiscalização sanitária e principalmente pela ausência do responsável técnico. E você, profissional, que é responsável técnico, você precisa estar tempo integral dentro aí do estabelecimento? Se a vigilância sanitária chegar e você não estiver aí dentro do estabelecimento, o que pode acontecer? Vamos falar isso tudo na nossa live agora, a gente está num ambiente novo e só para falar para vocês, isso daqui é um pedacinho do nosso novo escritório. Ainda falta muita coisa aqui para a gente fazer, a gente está muito feliz que a gente pegou as chaves, já trocamos aqui o piso, já chegaram as mesas, mas quando estiver tudo prontinho, vocês vão ser os primeiros a verem aqui o nosso escritório para melhor atender todos vocês. Bom, quando eu estou falando de responsabilidade técnica, antes eu preciso entender qual é o papel do responsável técnico e quais são as áreas onde eu preciso ter o responsável técnico. Então, por exemplo, se eu tenho um estabelecimento de estética onde são realizados procedimentos minimamente invasivos, eu preciso ter um responsável técnico? Agora, se eu tenho um estabelecimento de depilação a cera, eu preciso ter responsável técnico? Mas e se for depilação a laser? Vou precisar desse responsável técnico? Então, desta forma, vocês estão me ouvindo bem, gente? O enfermeiro, ele pode ser o responsável técnico? Vi agora aqui a dúvida da Nath. Vamos vir aqui? Deixa eu passar para vocês, então, todo o embasamento. Porque lembra que aqui a gente forma profissionais formadores de opinião. E não só um pode ou não pode, mas para você saber também, ali durante uma fiscalização, argumentar e ter argumentos e não opiniões. Porque opinião qualquer um pode ter, né, gente? Então, vamos lá. Quando eu estou falando de responsabilidade técnica, eu naturalmente estou falando aqui do profissional que vai implementar as boas práticas sanitárias no estabelecimento. Esse é o principal papel do responsável técnico. É ele quem vai ali colocar as boas práticas, ele que vai implementar os itens de biossegurança e de boas práticas dentro do estabelecimento. Não adianta ele querer terceirizar essa atividade, porque se ele não dominar o que são as boas práticas sanitárias, ele não vai conseguir delegar, ele vai delargar. E numa denúncia, numa fiscalização, seja da vigilância ou do próprio conselho de classe, ele vai estar ali com problemas. O responsável técnico é aquele profissional que devidamente qualificado e é aquele profissional devidamente habilitado. Habilitado por quem, Ju? Habilitado pelo conselho de classe. Ju, mas eu sou uma profissional esteticista e eu não tenho conselho de classe, mas a minha lei 13.643 de 2018 fala que eu posso ser responsável técnica. Sim, essa vai ser a única exceção. E pelo profissional esteticista poder ser o responsável técnico por estabelecimento, a legislação traz a diferença do que é um estabelecimento tipo 1, tá? Estabelecimento tipo 1 e o estabelecimento tipo 2. O estabelecimento tipo 1 é aquele onde eu realizo procedimentos não invasivos, tá? Aqui eu realizo procedimentos não invasivos ou eu realizo procedimentos até médio risco.
Neste caso aqui, dependendo da atividade, eu vou precisar ter um profissional responsável técnico, mas que não tenha conselho de classe, que nesse caso é o profissional esteticista. Então, dentro de um estabelecimento de estética, onde eu não tenha procedimento invasivo, ou onde eu não tenha procedimentos de alto risco, o profissional esteticista ele vai assumir a responsabilidade técnica de acordo com a Lei 13.643 de 2018. Agora, quando eu estou num estabelecimento tipo 2, eu estou falando de um estabelecimento que presta serviços na área da saúde. O tipo 1 é um estabelecimento que presta serviços de interesse para a saúde. E o tipo 2 de serviços de saúde. A legislação, que é uma legislação bem antiga, ela traz essa diferença, que quando eu estou falando de responsabilidade técnica de um estabelecimento que realiza procedimentos de alto risco, necessariamente eu preciso que este profissional ele tenha legislações específicas do conselho de classe dele para que ele possa se qualificar, se habilitar, validar o diploma dele perante esse conselho para ele poder atuar com esse procedimento de alto risco. Deu para entender isso daqui? O som tá ótimo. Perfeito, amo, chuva de corações, gente, que delícia! Oi, oi! Para ser RT, eu preciso já ter o CNPJ? Fabi, o que acontece? Se eu sou um profissional, tá, da saúde com conselho de classe, eu necessariamente, dependendo do meu conselho, eu vou precisar ter CNPJ para assumir responsabilidade técnica. Não preciso. Vou explicar para vocês por quê. Ó, quando eu estou falando da responsabilidade técnica, tá? Eu tenho aqui um estabelecimento. Dentro desse estabelecimento, eu vou ter aqui, por exemplo, duas salas. Sala 1, sala 2, tá? Aqui é a minha recepção. E do jeito que eu sempre faço, né, gente? Aqui eu tenho um sanitário. E aqui eu tenho o meu DML, por exemplo, a entrada da minha recepção. Por exemplo, esse estabelecimento aqui. Neste caso, vou dar um exemplo. O dono, aqui, eu tenho uma profissional, que ela é uma profissional enfermeira, tá? A profissional enfermeira, ela atua aqui nessa sala 1. Uma enfermeira esteta. E nessa sala 2... vai atuar um profissional biomédico esteta. Num contrato de parceria. Tá? Então, o contrato é de parceria. O contrato deste profissional biomédico, então, a dona do estabelecimento, essa sala, quem alugou, quem comprou, foi a profissional enfermeira esteta. Ela tinha mais uma sala aqui, então o que ela fez? Ela alugou, ou ela fez um contrato de parceria, que no caso fez um contrato de parceria com esse profissional biomédico, tá? Vamos trabalhar em formato de parceria. Inclusive hoje, gente, às 7 horas da noite, horário de Brasília, vai ser o nosso encontro de mentoria ao vivo, tá? Com as turmas do Regularize Já, com os profissionais que estão lá no Regularize Já. Hoje a nossa mentoria com a profissional contadora. Ela vai explicar em detalhes como é que você faz essa parceria com relação aos impostos, com relação à prestação desses serviços, né? O que o seu cliente paga. Quem fica ali com os impostos para que ninguém saia perdendo, como que é a questão da maquininha. Então hoje, tá na nossa live às 7 horas da noite, aqui nos profissionais que são os nossos clientes da plataforma Regularize Já, a gente já mandou o link para vocês, tá? Lá pelo grupo exclusivo, para vocês entrarem hoje e tirarem todas as dúvidas com a profissional contadora. Bom, nesse caso aqui, obrigatoriamente, a enfermeira vai precisar ter o CNPJ. Por quê? Porque ela é uma empresa, ela é responsável por esse estabelecimento. Foi ela quem alugou, comprou esse estabelecimento. Então, ela necessariamente vai precisar ser uma pessoa jurídica, porque ela é a responsável legal pelo estabelecimento
E nesse caso, o responsável legal, ele precisa ter o CNPJ, porque é um estabelecimento com 2 salas. O profissional biomédico, que é um profissional parceiro, ele vai atuar debaixo das licenças e dos alvarás da profissional enfermeira. Por quê? Porque tanto o profissional biomédico quanto a profissional enfermeira vão atuar debaixo do CNAE 9602502, que é o CNAE da estética. E ambos podem realizar procedimentos de alto risco de acordo com a própria legislação dos seus respectivos conselhos de classe. Então, este profissional biomédico, ele vai poder atuar nesse estabelecimento tanto como pessoa física quanto como pessoa jurídica. O profissional biomédico tanto faz nessa situação, tá? E aí a profissional enfermeira, essa sim vai precisar ter o CNPJ porque ela é a responsável legal pelo estabelecimento. E aí eles vão sentar e vão conversar. Quem vai ser o responsável técnico? Só precisa ter um responsável técnico, porque os dois estão debaixo do mesmo CNAE. Né? Os dois podem ali realizar basicamente os mesmos procedimentos estéticos. Quem vai assumir a responsabilidade técnica pelo estabelecimento? Aí a enfermeira fala assim com o profissional biomédico, olha, eu só vou vir aqui, né, às segundas e quintas, não vou conseguir estar sempre aqui. Como você vai estar aqui todos os dias, seria melhor você ser o responsável técnico pelo estabelecimento. Tudo bem? Tudo bem. Então, nesse caso, o profissional biomédico vai assumir a responsabilidade técnica, ele sendo tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, não tem problema. Por quê? Porque na hora dele fazer a assunção da responsabilidade técnica junto ao conselho, quem ele vai cadastrar é a clínica, onde tem o CNPJ da enfermeira. Entendeu? Não da enfermeira, poderia ser qualquer profissional, poderia nem ser um profissional da saúde, poderia ser ali um investidor, uma pessoa administrativa, não tem problema. O responsável legal é quem precisa ter o CNPJ, neste caso aqui. Então, a profissional aqui era uma enfermeira, ela faz o contrato de parceria e de prestação de serviços com o profissional biomédico, para que ele submeta isso para o conselho para assumir a responsabilidade técnica por esse estabelecimento. E ele vai decidir se ele vai trabalhar como pessoa física ou como pessoa jurídica. Tanto faz, porque ele aqui é um prestador de serviço, um profissional parceiro. E aí, o que é melhor para ele, se pessoa física ou pessoa jurídica, ele vai ter que fazer um cálculo. Esse cálculo a profissional contadora vai explicar à noite na mentoria ao vivo da plataforma Regularize Já, onde vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês. Combinado? Os nossos clientes. Show! Deixa eu ver aqui a dúvida de vocês. Quem vai estar no Estética In esse sábado? Quem vai estar? A Dayana coloca assim, uma pena que nem todos da vigilância sanitária sabem disso. E eles não precisam realmente saber disso, porque os profissionais da vigilância sanitária, o que eles precisam saber, e bem, é isso daqui, ó. Quem tem que saber dessa parte somos nós. Vocês, profissionais, que são os empreendedores. A vigilância sanitária, o que ela tem que saber e muito bem são as boas práticas, porque é isso que ela vai exigir dentro do seu estabelecimento. E se você dominar as boas práticas, além de dominar isso que eu estou explicando para vocês, vocês vão conseguir explicar para o fiscal. Olha que maravilha, porque é um ganha-ganha, certo? Alguém vai estar no sábado, gente? O Estética em São Paulo vai acontecer esse final de semana. E neste sábado, que dia vai ser sábado? Dia 12. Sábado, dia 12, no período da tarde, de 1 às 5 da tarde, né, Thiago? Das 13 às 17 horas desse sábado, 12 de abril, lá no Estética em São Paulo, nós estaremos no estande da HTM, junto com o nosso time de profissionais do Vigilante Expert, tá? Que são os profissionais que a gente forma como consultores sanitários, e a gente vai estar lá dando consultoria sanitária gratuita para todos os profissionais. Que é isso, Ju? Você pode chegar lá e tirar todas as suas dúvidas. Ju, preciso me regularizar. Ju, a gente vai estar com um time lá, não é isso, Thiago? Isso aí, de vigilantes. Nosso time dos vigilantes, que é o nosso curso onde a gente forma os profissionais consultores sanitários, estarão lá com a gente para tirar as dúvidas de vocês. Então aproveita.
Sabe aquela listinha de dúvidas que vocês têm? Quer levar sua planta baixa? Quer levar foto do seu estabelecimento? É a sua oportunidade. Se você ainda não faz parte do Regularize, já é a sua oportunidade de fazer a consultoria gratuita da 1 às 5 da tarde, nesse sábado, no stand da HTM, lá no Estética em São Paulo. Merchan feito? Não é merchan não, né, gente? Isso daqui é para ajudar vocês mesmo. Para ser RT eu preciso ter CNPJ, então vocês já viram que, ó, neste caso eu não precisei ter CNPJ. Porém, se eu tenho esse mesmo estabelecimento, tá? Mas agora vai ser feito da seguinte forma: a profissional, aqui poderia ser qualquer profissional, tá, gente? Dentista, farmacêutico, médico, enfermeiro, tá bom? Eu tô dando aqui esse exemplo. Vamos supor que agora a profissional enfermeira, ela não vai fazer o contrato de parceria, tá? Vou colocar aqui outro exemplo. Deixa eu colocar aqui agora um outro exemplo. Eu tenho a mesma sala, mesmo com duas salas, sala 1 e a sala 2. Tenho aqui o DML com o sanitário, tenho a recepção e a entrada das salas. E aí aqui eu tenho profissional enfermeira. Aqui eu tô colocando enfermeira esteta, poderia ser em clínica, tá? E aqui eu tenho profissional biomédico esteta. A profissional enfermeira é a responsável legal por esse estabelecimento. Então, se ela é responsável legal por um estabelecimento multiprofissional, ou seja, que tem 2 salas ou mais, ela necessariamente precisa ter um CNPJ, como, por exemplo, microempresa, sociedade unipessoal microempresa, por exemplo, tá? Ela decide, nesse caso aqui, não ter ligação nenhuma com o biomédico. Ju, eu sou aqui a dona do local, fui eu que comprei, eu que aluguei espaço, eu vou atender numa sala, na outra sala está vazia, vou colocar um profissional ali, ele é biomédico esteta, mas eu não quero ter qualquer vínculo com ele. Eu não quero ser corresponsável, eu não quero responder por nenhuma atividade dele. O que você me sugere? Bom, nesse caso, faça um contrato de sublocação exclusiva de sala. Dessa forma, vocês não vão ter vínculo nenhum. Então, eles decidem fazer aqui um contrato de sublocação exclusiva da sala. Significa que só o profissional biomédico vai atuar nessa sala. Contrato de sublocação exclusiva da sala. Significa que esse profissional biomédico não vai estar mais debaixo do CNPJ, das licenças e dos alvarás da profissional enfermeira. Ele vai precisar tirar as licenças e os alvarás da sala dele de forma independente, totalmente separada da profissional enfermeira. Então, ela vai tirar as licenças e alvarás dela e ele vai tirar as licenças e os alvarás dele. Nessa circunstância, como eles não vão ter qualquer tipo de vínculo entre si, esse profissional biomédico possivelmente, e eu falo possivelmente porque tem CRBM que exige que o profissional abra o CNPJ dele para ele ser o responsável técnico pelo próprio estabelecimento dele. Tem alguns profissionais que falam, Ju, meu CRBM não pediu. Então, assim, veio que não tem uma padronização. Na odontologia, geralmente os conselhos regionais de odonto pedem que o profissional, para ser o responsável técnico pelo próprio consultório, que ele seja uma pessoa jurídica. No conselho de farmácia não precisa. Se você vai trabalhar no seu consultório isolado, sozinho no seu espaço, você pode abrir um consultório de farmácia estética como pessoa física. Você não precisa ter um CNPJ. Então, isso vocês estão vendo que vai depender de formação para formação, de profissional para profissional. E é claro que isso tudo vai depender do seu faturamento também. E aí aquela escolha inteligente, aquela decisão, não porque todo mundo está fazendo, mas a decisão porque eu sei porque eu tomei aquela decisão. Então, por exemplo, se você já tem um faturamento X, não vale a pena, mesmo que o seu conselho permita que você assuma a responsabilidade técnica como pessoa física, não vale a pena, porque você vai estar pagando muito mais impostos
tributações do que se você fosse uma sociedade unipessoal do tipo microempresa. Você está pagando menos impostos, né? Vai estar deixando dinheiro ali na mesa, que ninguém quer. Então, vocês entenderam que vai depender do tipo da circunstância, do tipo da formação profissional, para ver se você pode ou não ser um responsável técnico como pessoa física ou como pessoa jurídica. No primeiro exemplo, podia ser como pessoa física. No segundo exemplo, já como pessoa jurídica. E se você é MEI, microempreendedor individual, ou seja, se você está na lista das ocupações, e não dos quinais, mas na lista das ocupações permitidas para ser MEI, e você atende os critérios para ser MEI, aí você nem precisa se preocupar, né? Você vai abrir o seu CNPJ como MEI e vai atuar como MEI, certo? Deixa eu ver mais dúvidas aqui. Eu sublocei uma sala, então eu tenho que ser RT. Isso, se você sublocou essa sala para uso exclusivo seu e você não tem qualquer tipo de vínculo com o responsável pela clínica, você vai tirar as suas licenças e os seus alvarás, Fabi, de forma independente do responsável legal da clínica, tá? Quem emite a certidão de responsabilidade técnica é o conselho de classe. Então, vamos lá. A gente tem as seguintes ordens aqui, para vocês entenderem. Então, eu tenho responsabilidades do conselho de classe e eu tenho responsabilidades da vigilância sanitária. E eu tenho de outros órgãos também, como prefeitura, os bombeiros, tá? Quando eu estou falando do conselho de classe, eu estou falando que ele é o órgão que vai emitir quais documentos? Ele é o órgão que vai fazer, desculpa, o registro do estabelecimento, ele que faz o registro da clínica, para depois ele que vai emitir a responsabilidade técnica e ele que vai emitir a certidão da clínica de regularidade. Então, o conselho de classe, ele vai emitir esses dois documentos. E esse documento aqui principal é o documento que vai ser observado, exigido pela vigilância sanitária. Por isso que primeiro você se regulariza no conselho. A última etapa do processo de regularização é se regularizar onde? Na vigilância sanitária. Porque você vai precisar deste documento aqui para apresentar para a vigilância sanitária. E é a vigilância sanitária quem vai emitir o alvará sanitário. Mas para ela emitir o alvará sanitário, como ele é a última etapa do processo da regularização, você já está com os seus POPs prontos, completos, revisados, assinados, com seu manual de rotinas e procedimentos, com seu PGRSS, com seu plano de suporte ao paciente, com seus protocolos de segurança, com as suas fichas, modelos, tudo já pronto, as suas boas práticas implementadas, para no último passo você dar entrada no seu processo de regularização. Regularização na vigilância sanitária, porque vocês viram que a regularização envolve vários órgãos, tá? Se for só uma sala, preciso do CNPJ também? Como eu coloquei, vai depender aqui da sua profissão e do seu conselho de classe. Sou podóloga. Como podóloga, você pode trabalhar como profissional liberal dentro da sua própria sala, porque você não tem conselho de classe. Né? Sou esteticista, vai trabalhar sozinho, tá? Atende os critérios no MEI? Abre o seu MEI, vai trabalhar como MEI. Sou profissional da saúde, você não pode ser MEI. Gente, não caiam na furada desses profissionais que falam que vocês podem ser MEI, tá? Só pode ser MEI quem ocupa aquelas atividades, quem realiza as ocupações que estão na lista permitida para ser MEI. Tem profissionais que ainda chegam para mim e falam: Ju, eu sou farmacêutica e meu contador diz que eu posso ser MEI. Cai fora desse contador, cai fora, tá? Já viu que ele não entende nada da área
da saúde, que não entende nem da própria legislação do governo federal sobre quem pode e quem não pode ser MEI, microempreendedor individual. E quando a empreendedora não é do local, comprou o local, equipou e contratou os profissionais especializados. Nesse caso, eu estou falando de um espaço coworking, tá? Num espaço coworking, Ju, quem é que pode ser o responsável técnico? Vamos falar sobre isso? Olha, eu tenho aqui o estabelecimento. Geralmente é assim, né? O espaço coworking. Eu tenho uma pequena recepção. Então, eu tenho aqui vou dividir isso aqui em 3 ambientes. 3 ambientes. Aqui eu tenho o corredor. Tem a sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, sala 6. Aqui eu geralmente tenho sanitário, masculino e feminino. E aqui eu tenho, por exemplo, uma copa e um DML. Nossa, tô caprichando muito nesse espaço coworking, né, gente? Quem dera fosse assim, tá? Então, aqui eu tenho a sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5 e sala 6. Eu sou uma profissional que quero empreender na área da saúde. Antes de tudo, se eu quero empreender na área da saúde, eu preciso entender sobre a área da saúde. Empreender num espaço compartilhado na área da saúde é totalmente diferente de empreender num espaço compartilhado na área administrativa. Na área administrativa eu vou lá, abro um espaço com várias salas, faço aquele contrato de uso por período das salas com diversos profissionais, quem entra, quem sai, tanto faz. O que importa para mim é que assine o contrato, faz uso da sala naqueles dias e horários ali e acabou. Quando eu estou falando de espaço compartilhado na área da saúde, muda tudo. O problema é, hoje em dia, que os responsáveis pelos espaços compartilhados na área da saúde querem atuar como se fossem espaços administrativos, e aí atuam de forma ilegal, e os profissionais que atuam lá dentro também acabam atuando de forma irregular e ilegal. Só que o dono ali do espaço coworking, o responsável pelo espaço coworking, no máximo ele vai ter uma advertência. Já os profissionais que atendem nesse espaço que está irregular, eles vão ter problemas éticos. Porque dentro da ética, lá do código de ética de cada profissão, está escrito que você, profissional, somente pode atuar em estabelecimento devidamente regularizado perante a vigilância sanitária e que atenda às regras de biossegurança. Um espaço coworking onde o responsável não entenda sobre as legislações, sobre os requisitos sanitários, você vai estar com um grande problema, tá? Então, eu sou uma profissional empreendedora, não sou da área da saúde, nem da área de interesse para a saúde. Eu aluguei um espaço grande, separei 6 salas e vou colocar ali dentro profissionais da saúde para atuar. Esses profissionais da saúde, eles vão realizar consultas, ou eles vão realizar procedimentos. Eu equipei todas as salas, então dentro das salas eu coloquei, cada sala eu coloquei aqui uma pia. Todas as salas estão equipadas com pia, Juliana. Então nem vem falar que não tem pia, porque todas as salas eu coloquei aqui uma pia. Na Copa também tem pia, no DML tem tanque. Aqui no meu sanitário também tem uma pia. Então, nem vem falar porque eu tô aqui toda certinha com pia em todas as salas. Acontece o seguinte, que quando eu tenho um espaço compartilhado onde nenhum profissional é exclusivo de uma determinada sala, cada hora é um profissional que atua aqui, o responsável legal pelo estabelecimento, responsável legal, representante legal, né? Aquele que é o dono do estabelecimento ali, do espaço coworking, ele necessariamente precisa ter um CNPJ e dentro do CNPJ dele precisa constar todos os códigos quinais
das atividades que serão realizadas nessas salas. Porque ele vai ser o responsável por tirar todas as licenças e alvarás para que os profissionais possam atuar aqui. Os profissionais não terão responsabilidade sobre esse estabelecimento. Eles vão responder pelos procedimentos deles, óbvio, pelo que eles estão realizando. Mas eles vão atuar debaixo das licenças e dos alvarás do espaço coworking. Então, o responsável legal pelo espaço coworking, não adianta ele achar que, posso colocar aqui qualquer um, faço um contrato falando que os profissionais são responsáveis e que eu me exime aqui de todas as responsabilidades do profissional. Não é assim que funciona. Você, responsável legal do espaço coworking, você vai precisar ter contratos com os profissionais para serem os responsáveis técnicos pelo estabelecimento. Então, o responsável, o dono do espaço coworking, ele vai precisar ter contrato com vários profissionais de acordo com os quinais das atividades que serão realizadas. Então, vocês entenderam que precisa ter um planejamento? Não é uma casa bagunçada? Ah, Ju, mas eu não sei quem vai atuar ali. Você vai precisar decidir. Você vai precisar. Quem você vai permitir que atue aqui? É da área da estética? Biomédico esteta, farmacêutico esteta? Então, a área da estética. A área da estética é o CNAE 9602502. Procedimentos invasivos não cirúrgicos, então você vai precisar ter um RT que seja biomédico, ou enfermeiro esteta, ou farmacêutico esteta. Quem vai ser o seu RT? Você precisa ter um RT para este CNAE. Então, o responsável, dono do coworking, precisa ter um contrato com um profissional biomédico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, para ser o responsável técnico por este CNAE, para que ele consiga tirar licenças e o alvará dele. Aí sim, qualquer farmacêutico, qualquer biomédico esteta, qualquer enfermeiro esteta poderá atuar aqui nessas salas. Vai ter um profissional dentista que vai fazer ROF, porque quem faz ROF é somente dentista. Os outros profissionais fazem HF, harmonização facial, não ROF. Vai ter um dentista, vai ter aqui dentistas fazendo ROF. Então, CNAE de dentista, 8630-504. Você vai precisar ter um contrato com um dentista para ele ser o responsável técnico por todos os profissionais que vão atuar aqui com ROF. Vai ter um profissional médico atuando também, fazendo ali procedimentos não cirúrgicos. Legal. 8630-501 é o CNAE do médico. Você também vai precisar ter um contrato com um médico para ele ser o responsável técnico por todos os médicos que alugarem e forem utilizar a sala. Vocês entenderam, gente, que não dá para passar a responsabilidade para os profissionais? Isso é o modelo de espaço compartilhado coworking. Agora, o que acaba inviabilizando o processo? O que acaba viabilizando, né? O que os profissionais que pensavam antes em fazer isso, viram que não dá, nossa Ju, não dá. Porque eu vou pagar licença e alvará para cada CNAE. Vou precisar ter um contrato com cada profissional. Vai ficar muito caro isso para mim. Sim, você não fez o planejamento antes. Você não estudou antes o que você iria investir. Você achou que só ia abrir um monte de sala, botar um monte de profissional lá e que você estava atuando num espaço vendendo sapato ou roupa. Esqueceu que a área da saúde é de interesse para a saúde, altamente regulamentada. O que vai fazer agora? Nossa, Ju, me dá uma outra alternativa. A alternativa é, ao invés de fazer contrato de locação por período da sala, faça locação exclusiva da sala. Então, você vai continuar sendo o responsável legal do estabelecimento, porque é o seu estabelecimento, você que alugou, comprou, enfim. E você vai fazer contratos de locação exclusiva. Então, vai ser um único profissional que vai atuar aqui, um único profissional aqui, um aqui. Não vai ter rotatividade de profissionais. Eles são profissionais fixos. E aí, cada um vai tirar as suas próprias licenças e seus próprios alvarás. Porque não tem como eu tirar licença ou alvará de uma sala que não é exclusivamente minha. Onde cada hora vai ter um profissional atuando ali. Não tem como.
Agora, se a sala vai ser exclusivamente minha, aí sim, eu tiro as minhas licenças, os meus alvarás, sem vínculo nenhum com o responsável do estabelecimento. Vocês entenderam a diferença, gente? Deixa eu ver dúvidas aqui que vocês tenham. Quero atuar com CNPJ. Quero atuar com CNPJ devido aos impostos mais baixos. E só tem uma sala que, no caso, eu subloquei e vou trabalhar sozinha. No caso do fisioterapeuta, que será o dono, e o médico prestador, nesse caso é melhor um contrato de parceria ou sublocação? Depende, tá? Depende muito, Ana Maria. Por quê? Dependendo, o Conselho Federal de Medicina, ele tem uma norma que ele fala que médico só pode atuar em estabelecimento cujo dono ou um dos sócios do estabelecimento seja médico também. Então, médico só pode prestar serviço em estabelecimento de dono ou sócio do local seja médico também, tá? Então, nesse caso, você precisaria ter um sócio médico para poder ter um médico atuando ali dentro do seu estabelecimento. Então, isso é aplicável na maioria das regiões. Acontece que, recentemente, nós tivemos casos onde o CRM acabou liberando que um estabelecimento que era de fisioterapia tivesse um profissional médico atuando lá, mesmo que o dono do estabelecimento é um fisioterapeuta, não tem sociedade médica, né? Não tem médico no quadro societário. E aí ele fez um contrato de sublocação exclusiva da sala, tá? E aí, nesse contrato de sublocação exclusiva da sala, o profissional médico é que está tirando as licenças e os alvarás dele de forma independente, tá bom? Com a vigilância, se comporta com esteticista e injetáveis. Gente, lembra que eu falei? A legislação, que é da década de 30, depois ela foi atualizada na década de 70, depois ela foi atualizada em 2001 e foi atualizada agora em 2022, a mesma legislação fala sempre a mesma coisa. Só pode atuar com procedimentos de alto risco profissionais da saúde que tenham conselho de classe, cujo conselho de classe tenha legislações específicas para qualificar e habilitar esse profissional. O profissional que faz procedimento de alto risco, gente, ele não atua sozinho. Ele atua, por trás dele está o conselho de classe. Qualquer problema que der, responde ele, mas tem um conselho por trás também. Tá? Não é o profissional ali atuando sozinho. Gente, tem toda uma rede de proteção para o paciente. Então, por exemplo, se eu tenho uma clínica de cirurgia plástica, tá? Uma clínica de cirurgia plástica, onde ali, naquela clínica, a cirurgia plástica é realizada no hospital e na clínica o paciente só vai para tirar os pontos. Então, você tem um médico cirurgião dentista que faz só a parte de consultas, avaliação, e você tem um profissional enfermeiro que faz ali a parte do curativo, né, de retirar ali os pontos. Nesse caso em específico, eu tenho o quê? Um profissional médico e eu tenho um profissional enfermeiro. O profissional médico vai ser o responsável técnico pelo CNAE, ali, pelo Código da Atividade de Consulta. A profissional enfermeira, que é ela quem faz os curativos, ela que tira o ponto, ela vai ser a responsável técnica pelas atividades de enfermagem. Então, quando eu estou falando disso, eu estou falando de dois profissionais da saúde que estão atuando ali, por trás deles tem os conselhos de classe, para que eles possam estar atuando ali e eles podem atuar realizando procedimentos de alto risco, tá? Se não, e para essa profissional, essa enfermeira, vamos supor que esse profissional aqui, médico, ele faça também ali no consultório dele, tem a parte de mesoterapia, de intradermoterapia. A profissional enfermeira, se ela não for pós-graduada em estética e ela não tiver o diploma dela validado, averbado no conselho, ela não pode realizar este procedimento lá nessa clínica do cirurgião plástico. O cirurgião plástico pode realizar esse procedimento, mas a enfermeira não, se ela não for pós-graduada em estética. Ou seja, ela pode ser uma profissional da saúde, enfermeira, mas se ela não tem a pós-graduação dela averbada junto ao conselho, ela não é devidamente habilitada para poder fazer aquele procedimento,
mesmo sendo uma profissional da saúde. Então, quando a gente está falando de procedimentos injetáveis, não adianta só eu fazer um curso, uma pós-graduação de injetáveis. A própria legislação do Conselho Nacional de Ensino Superior fala o seguinte, que você fazer uma pós-graduação, uma especialização, você pode fazer. Isso vai contar pontos apenas para concurso público. Vai fazer um concurso público, eles fazem lá a contagem de pontos, conta você ter esse diploma de pós-graduação. Mas para que você possa exercer aquela profissão com base nessa pós-graduação, você precisa averbar esse diploma junto ao seu conselho de classe. Se você não tem conselho de classe, aonde é que você vai averbar? Não tem validade para fins profissionais. Para finalidade de concurso público, para contar pontos, sim, mas não para atuação profissional. Cuidado, tá, gente? Isso é muito antigo, né? Mais antigo do que andar para frente. E ainda tem profissionais aí se equivocando quanto a esse entendimento ou se deixando levar pela opinião de profissionais, tá? Sei lá, são profissionais. Essa mulher me ajudou muito. Verônica, chuva de corações para você, sua linda. Na clínica não temos nenhum RT. Se é clínica que realiza procedimentos de alto risco, obrigatoriamente precisa ter um responsável técnico. Gente, olha a diferença quando eu estou falando desses tipos de estabelecimento aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um estabelecimento que faça depilação. Depilação, epilação, aí vocês que são profissionais sabem os termos mais corretos, né? Então, um espaço que faz depilação, tem um espaço que faz a depilação a cera e um espaço que faz a depilação a laser. Em shoppings, né? Agora tem bastante as franquias aí de depilação a laser. O estabelecimento que faz somente a depilação a cera, tá? Somente depilação a cera, com cera devidamente regularizada, né? Com registro na Anvisa. Esse estabelecimento aqui é um estabelecimento tipo 1. Ele não precisa ter um responsável técnico cadastrado junto ao conselho de classe. Já o estabelecimento que realiza a depilação a laser, como é um procedimento de alto risco, ele naturalmente é classificado como estabelecimento tipo 2 e ele precisa ter um RT com conselho de classe. Entenderam a diferença? Aqui, o profissional para atuar com esse laser tem que ser um profissional devidamente habilitado, capacitado, na área da estética, graduado, e esse estabelecimento onde esse profissional atua, o estabelecimento é um estabelecimento de alto risco e o responsável técnico por esse estabelecimento, ele precisa, esse estabelecimento, o responsável técnico precisa estar vinculado a um conselho de classe, onde permite que ele possa atuar com esse tipo de procedimento. Então, se eu tenho um procedimento que realiza somente limpeza de pele, drenagens, é um estabelecimento tipo 1, onde o profissional para atuar nesse estabelecimento ele deve ser devidamente habilitado e qualificado de acordo com a Lei 13.643 de 2018. Ele vai ser o responsável técnico pelo estabelecimento dele, porém, basta ele apresentar o diploma dele. Ele não vai ter um conselho de classe por trás dele, por isso que é um estabelecimento tipo 1. Agora, se além da limpeza de pele, realiza ali procedimentos com laser, realiza outros tipos de procedimentos que aí vira alto risco, esse estabelecimento deixou de ser tipo 1, virou estabelecimento tipo 2 e aí precisa ter um responsável técnico com conselho de classe ali com esse respaldo. Entenderam a diferença? Vamos lá. Se o prédio já tem alvará dos bombeiros, não precisa tirar outro, né, Fabi? Aí você vai pegar o número do alvará dos bombeiros do prédio para você colocar no seu, para aí então sair a
a sua declaração de isenção, desde que você não tenha feito mudanças estruturais. Eu digo o seguinte, tem prédios onde tem aquele detector de fumaça, que tem um sprinkler, que é aquela mangueirinha, né, que sai água. Se você fez divisórias onde separou os ambientes, você precisa readequar, puxar o detector de fumaça para todos os ambientes, enfim, precisam ser feitos os ajustes necessários, adequações físicas, para você continuar garantindo a segurança daquela sala, tá? A Anesco não é conselho, tá, gente? A Anesco, a Associação Nacional de Esteticistas, ela é uma entidade, tá? A Anesco é uma entidade, sindicatos, organizações, entidades, não tem papel de conselho de classe. O conselho de classe ele é determinado pelo presidente da República. Nenhuma entidade, nenhum sindicato pode assumir o papel de um conselho de classe, tá? Isso é ilegal. Então, o conselho de classe é o único órgão que determina as legislações para a atuação do profissional. É ele que estabelece o que é necessário para que o profissional possa se qualificar, se habilitar, para que somente ele pode dar ali os recursos para que o profissional, as legislações, as diretrizes, para que o profissional possa atuar com alto risco, somente o conselho de classe, tá? Entidades, associações, sindicatos não têm essa competência. Cuidado, tá? Entendam qual a competência de cada entidade. Vamos lá. DML pode ser conjugado com um banheiro? De uma regra geral, estou falando regra geral, não. Existem as exceções. Os POPs podem ser em formato eletrônico? Não. Por quê, Van? Porque eles precisam estar disponíveis. Numa queda de energia, ou acabou a bateria do computador, ou do celular, ou do laptop, você não vai ter acesso. Os documentos sanitários, eles precisam estar disponíveis a todo momento e devem ser assinados, tá? E eles precisam estar impressos, disponíveis, independentemente da intempérie que aconteça. Ju, tô lá no seu curso, lá no manual, eu mudo tudo e realizo a impressão do documento, assino e coloco na minha pasta. Você só vai alterar o que caber, né, Fabi? Então, o manual de rotinas e procedimentos, ele tá todo pronto, completo. Você só vai alterar o que for necessário para refletir a sua realidade. Só isso que você vai alterar, o restante você não vai mudar nada, porque ele está tudo pronto, completo. Você só vai colocar lá os seus dados e vai implementar o que está ali dentro do seu estabelecimento, tá? Porque ele já está pronto, completo, já foi aprovado por diversas vigilâncias sanitárias. É justamente isso, a plataforma Regularize Já é para fazer com que você, profissional, não tenha que perder tempo fazendo a sua documentação, não tenha que pensar, ler as legislações, que são centenas de legislações, para fazer um único documento. Lá já está tudo pronto, completo, para você implementar no seu estabelecimento, tá bom? Fabi, se você tá lá hoje, tá? Nós temos encontro da mentoria ao vivo, dependendo da turma que você tá do Regularize Já. Fisioterapeuta dermatofuncional pode ser RT de clínica na estética com procedimento não injetável e injetáveis não cirúrgicos? Sim, o fisioterapeuta dermatofuncional, ele tem como competência ser responsável técnico por estabelecimento de estética, tá? Desde que os procedimentos estéticos que serão realizados nesse estabelecimento estejam dentro da competência do fisioterapeuta dermatofuncional, conforme legislações estabelecidas pelo COFITO, pelo seu Conselho Federal. Ju, não consigo falar com você no WhatsApp. Não vai conseguir, Ju. Os canais oficiais, não sei se você é nossa cliente, mas se você é nossa cliente, os canais oficiais, nós temos 4 canais oficiais, tá? Nós temos o botão de emergência quando recebe o fiscal da vigilância ou do conselho, aí consegue falar diretamente comigo pelo WhatsApp, tá? Você tem o canal, que é o nosso grupo exclusivo, onde você manda fotos, vídeos e áudios para que eu possa te ajudar na adequação física, sou eu realmente dentro do seu estabelecimento. Você pode mandar a sua dúvida pelo campo comentários da plataforma, que sou eu que entro lá e tiro todas as dúvidas, e nos nossos encontros da mentoria ao vivo, também ao vivo comigo. Hoje, 7 horas da noite, a gente tem o nosso encontro da mentoria ao vivo. Nós tivemos segunda-feira passada, né? Começou 7 horas da noite, acabou meia-noite.
E hoje também começamos às 7 horas da noite nosso encontro da mentoria ao vivo. Então tem várias oportunidades para tirar as dúvidas diretamente comigo, tá bom? Solicitado renovação da licença. Deixa eu falar, o RT precisa estar sempre presente durante todo o horário de funcionamento? Vamos. A legislação dos conselhos de classe não fala isso, né? Elas não estabelecem que o responsável técnico precisa estar o tempo inteiro. Entretanto, o responsável técnico, ele é responsável por tudo que acontece no estabelecimento. E é claro que ele precisa estar muito mais presente do que ausente. E ele não pode estar exercendo a profissão dele ao mesmo tempo que ele ali registrou que ele é o responsável técnico por um estabelecimento. Desta forma, o responsável técnico ele acaba tendo que ficar dentro do estabelecimento nos dias e horários que ele determinou que ele vai ser o responsável técnico. Mas, se ele precisou dar uma saída, se ele passou mal e ficou em casa, ok, não tem problema. Ele só não pode, eu sou responsável técnico de segunda a sexta numa clínica, das 8 da manhã às 6 da tarde, e eu não fico lá na clínica porque eu estou em outro estabelecimento ali atendendo. Não pode, né? Como que ele não tem a capacidade de se dividir ao meio, está em 2 lugares ao mesmo tempo. A gente ainda não conseguiu isso. Então, se ele é o responsável técnico, ele não vai, durante aquele período, durante aqueles dias, aqueles horários, ele não pode realizar atividade profissional em nenhum outro lugar, tá bom? Deixa eu ver, vou abrir um espaço, eu como RT para farmacêutica esteta, posso dividir a mesma recepção com um estúdio de pilates? Não, tá? Presta atenção, quem me perguntou isso foi a Bruna. Bruna, ó, vou fazer aqui mesmo. Então, eu tenho um estabelecimento, tá? Vamos supor que aqui é a sua sala, aqui vai ser a sua sala de atendimento, de estética. E aqui eu tenho a recepção, tá? Eu entro por aqui, que é recepção e pilates também. Eu não posso passar por dentro de uma área, no caso de pilates, para chegar até outra área. As únicas áreas inertes, as únicas áreas que são áreas de passagem dentro do nosso estabelecimento é a recepção e os corredores, tá? Então, no caso da Bruna, o que eu precisaria fazer seria isso daqui, ó. Tem um estabelecimento. Vou supor, tá, Bruna? Eu não tô aqui com o seu desenho. Então, vamos supor que aqui seja a sala de atendimento da Bruna, que vai ser de estética, de alto risco, já que ela é farmacêutica. Entra por aqui. Aqui também tem uma porta de entrada. O que eu sugiro que você faça? Aqui vai ser o pilates. E aqui fica o sanitário. O que eu sugiro que você faça? Que você separe isso daqui para ser a sala realmente de pilates. Aqui vai ser a sua recepção, sala de entrada, e aqui vai ser o corredor para dar acesso ao sanitário, tá? Essa largura do corredor precisa ser de pelo menos 90 centímetros por conta da acessibilidade, tá? E a recepção, ela não pode ser um corredor. Então, a recepção, além de você contar ali com as cadeiras, se você tiver balcão ou não, se vai ter alguém que vai ficar o dia todo. Hoje em dia quase não tem, né? Hoje em dia é muito mais uma sala de espera do que uma recepção. Só se atende para a largura necessária para acessibilidade, tá bom? Sou biomédica, se eu sublocar para esteticista no meu CNPJ, tem que ter a minha sala e a dela, certo? Se você fizer um contrato de parceria ou prestação de serviço, ela vai atuar debaixo do seu CNPJ, sim, tá? Agora, se você não quiser que ela atue debaixo de suas licenças, de seus alvarás, faz um contrato de sublocação exclusiva de sala, você legaliza a sua sala, o seu espaço, e ela vai legalizar a sala dela, como se fossem 2 empresas. Isso é muito comum. No caso aqui da Bruna, ó, vamos supor que o espaço é da Bruna. A Bruna é a albergante. Esse é o termo sanitário. Ela é a dona. E o albergado vai ser o pilates. Então, se a Bruna quiser, ela faz um contrato de locação
com a profissional de Pilates, um contrato de locação exclusiva, para que a profissional de Pilates tire as licenças e os alvarás dela de forma independente da Bruna. Quando a vigilância sanitária for fiscalizar esse espaço, tá? Ela vai fiscalizar de forma totalmente independente. Esse espaço vai ter 2 alvarás sanitários. Um para a Bruna e o outro para a profissional de Pilates, totalmente independente. Viu irregularidades na sala da Bruna, a vigilância vai interditar só a sala da Bruna. A de Pilates não, porque elas têm licenças e alvarás independentes. Quando se a profissional de Pilates estivesse embaixo do CNPJ da Bruna e tivesse irregularidades na sala da Bruna, por exemplo, poderia ser interditado todo o estabelecimento. Então, são estratégias que a gente tem que pensar na hora do tipo de modelo de negócio que eu vou fazer. Vai ser uma locação exclusiva de sala, vai ser uma locação por período, vai ser um contrato de parceria, um contrato de prestação de serviços. Hoje, no nosso encontro da mentoria ao vivo com a profissional contadora, além da gente planejar essa parte, ainda tem a parte dos custos. O que vale mais a pena para a Bruna? Ela ter esta profissional aqui com uma sublocação exclusiva de sala, pagando para a Bruna aluguel dessa sala, ou um contrato de parceria de prestação de serviços. Às vezes a gente acha que é óbvio, no contrato de locação de sala. Hoje a profissional contadora vai explicar o que isso incide de impostos em cada modalidade de negócio para vocês. Porque na segunda-feira da semana que vem, que é a mentoria com o profissional advogado, ele vai falar os cuidados que vocês precisam ter em cada tipo de contrato, em cada modalidade de negócio, para não ter depois o quê? Um vínculo empregatício, para não ter depois problemas judiciais. Vocês estão vendo que regularização sanitária envolve vários aspectos e por isso que dentro do Regularize Já, você se regulariza da forma correta, definitiva, sem idas e vindas e com total segurança. Se você precisa regularizar o seu espaço, não sabe nem por onde começar, não sei nem o que fazer, entre no Regularize Já. É lá que eu vou junto com você, passo a passo, de forma ali, eu avalio cada profissional de forma única e individualizada. Eu não dou uma resposta geral, quem está lá dentro sabe. É realmente olhando para cada profissional, para o seu negócio, para você, de fato, não ter idas e vindas, para você se regularizar de uma forma definitiva. Gente, adorei fazer com vocês essa live aqui no nosso escritório novo. Ana Silva falou, já fiz o Regularize, amei. Ana, chuva de corações, renova o seu acesso, porque está cheio de documentos novos, das novas exigências da vigilância sanitária. Como vocês sabem, lá eu sempre mantenho toda a documentação atualizada. Vocês recebem a pasta aí no endereço de vocês e ainda assim lá dentro do Regularize fica toda a documentação atualizada para vocês acessarem e imprimirem a qualquer momento, conforme a sua necessidade. Ana, entra no WhatsApp, chama a nossa equipe para renovar, porque você sabe que a condição é exclusiva. Quem é nosso cliente, para sempre nosso cliente e com uma condição exclusiva. Tá? É um valor assim simbólico só para manutenção da plataforma. E se você precisa para ontem para se regularizar ou quer começar da forma correta, já com tudo planejado, vem para o Regularize Já e o link está aqui na bio. Adorei fazer essa nossa live aqui no nosso escritório, a nossa primeira live. Vocês estão fazendo parte dessa história também, gente. Chuva de corações. Vejo vocês na quinta-feira nas nossas lives, às segundas e quintas, novo horário, agora ao meio-dia.